Vou conversar com vocês sobre esse salmo. Salmo número 1. Semana que vem é a Páscoa. E aí a partir da outra semana, eu vou começar a fazer uma série nova sobre os salmos de romagem. Vão ser 15 semanas estudando os 15 salmos de romagem. Então eu já queria te desafiar a poder estudar os salmos de romagem já. Na verdade, pega nas próximas semanas e começa a ler o livro dos salmos. Leia os salmos. Nós vamos começar a partir do 120, vamos até o 134 estudando aqui. Mas pegue o livro dos salmos. João Calvino dizia que os salmos nada mais são do que a anatomia da alma humana. Porque são experiências humanas, cheias do Espírito, registradas para nós. E nós vemos como é que seres humanos passam pela vida chorando, cantando, se alegrando, se desesperando de tantas outras formas, mas como eles sempre voltam para o Senhor. Então vamos começar nas próximas semanas. E hoje eu queria que a gente visse o Salmo de número 1. Vamos lá? Salmo de número 1. O texto bíblico diz para nós, a partir do verso 1. Salmo 1. E outra coisa. Eu estou ensinando os adolescentes todos os livros da Bíblia. E ensinando para eles também o contexto, data, tudo isso, quando foi escrito e tal. Salmo não é capítulo, hein? Pelo amor de Deus. Salmo não é carta. Salmo é um saltério. Salmo é um inário. Então imagina que eu cheguei para o Daniel e falei assim, Daniel, abra o inário presbiteriano no capítulo 5. Não, Daniel vai falar, vou abrir no hino número tal. Salmo não é capítulo. Salmo é número, é um inário. É o inário de Israel, é o que eles cantavam. Tá bom? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, feliz é aquele que a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, te damos graças pelo dia de hoje. Te damos graças por cultuarmos ao Senhor. E pedimos ao Senhor simplesmente a iluminação do seu Santo Espírito. Ajuda-nos, Deus, a por graça compreendermos da palavra do Senhor. E ajuda o nosso coração a ser educado e sairmos daqui edificados, advertidos, cheios da sua graça. Por favor, amando mais o Senhor e temendo mais a Jesus Cristo, a quem enviaste, o nosso Salvador. E é por Ele que nós oramos. Amém. Amém. Bom, quando eu pensei em trazer essa reflexão, e o que eu quero conversar com vocês é sobre o que Deus chama de felicidade,
Eu queria que a gente pensasse sobre isso. O que é que Deus chama de felicidade? O que é felicidade para o Senhor? Bom, para os mais antigos como eu, o cancioneiro popular brasileiro traz várias músicas que falam da felicidade. Os mais antigos, por exemplo, se lembram que felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto. Você está rindo por quê, Ana? Eu sei que você canta isso lavando vasilha, Ana. Tá? Não vem com essa não. Lá de fora e porque sei que a falsidade não vigora. Se vocês não conhecem, vocês tinham que conhecer o cancioneiro brasileiro. Cara, a música popular brasileira é genial. É incrível. Porque a gente fica pensando no que é felicidade. Vocês vivem num mundo humanista. E o humanismo nada mais é do que tirarmos Deus do centro da história. Se você conversasse com um homem na Idade Média, 1200, 1300, 1400, 1500, até 1700, até 1800, esses homens diriam para você o seguinte: o que é viver de verdade? Eles diriam, viver nada mais é do que ser um representante de Deus nessa terra. Se olhassem para um homem antigo ou medieval, ele diria, você perguntasse para ele assim, o que é ter família? Ele diria para você, família é cumprir uma obrigação que Deus nos deu, de povoarmos a terra. E o que é ter filho? Ele diria, ter filho nada mais é do que a gente fazer com que a imagem de Deus continue nessa terra. O que é casar? Um homem medieval diria, casar é a maneira com a qual Deus nos deu para refletir a relação da Trindade, ou seja, pessoas diferentes unidas. Isso é casamento, um homem medieval diria. Se perguntasse para um homem medieval, por que é que você trabalha? Ele diria para você, eu trabalho porque eu fui criado para isso. Eu trabalho porque Deus me fez para glorificar o seu nome. E quanto você ganha? Ele até diria quanto ele ganhava, mas ele diria, havendo o que comer e com o que se vestir, tá... Ele diria, bom, na igreja, com a escritura, a gente vive isso. Mas o homem moderno, ele não quer saber de que casamento é para espelhar a Trindade. Ele não quer saber que ter filho não é para que a imagem de Deus continue. Ele não quer trabalhar para que o mundo de Deus seja desenvolvido. Não. O homem moderno, o homem pós-moderno, ele trabalha porque ele quer consumir. E quando ele consome, ele é feliz. É só você ver a sua experiência quando você recebe, está com cartão pago, e aí você vai ao shopping. E aí você se sente a pessoa mais poderosa do mundo. Automaticamente você se sente feliz. É assim também, por exemplo, no seu casamento. A questão toda não é se nós estamos espelhando a Trindade, se nós estamos santificando a vida de alguém. A questão toda é, eu sou feliz ou não sou? E ser feliz no casamento para um homem do século 21 é, a pessoa me dá prazer ou não? A pessoa faz o que eu quero ou não? Ter filho não é para que a imagem de Deus continue. Ter filho é porque alguém inventou que para ser homem você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter filho. E para ser mulher de verdade, você precisa ter a experiência da maternidade para você ser mulher. Percebam, o século 21 ele tem um problema sério. É o homem, suas sensações e suas experiências que estão no meio. Quer ver uma coisa? O que é bom para você? Bom é aquilo que te faz bem. Se te gerou uma sensação boa, tá tudo bem. No século 21, ninguém está preocupado com verdade. Ninguém está preocupado com caridade no sentido de amor. No século 21, as pessoas estão preocupadas em... As minhas expectativas foram completamente plenas.
Foi tudo realizado? Porque se não foi, o século 21 humanista diz, larga, deixa para lá. Olha como a gente educa filho. Seus filhos, você fala assim, qual vai ser a sua profissão? E não precisa ter uma só, tá? A gente sempre olha para os nossos filhos e diz o quê? O que te faz feliz? Como se alguém conseguisse fazer 50 anos a mesma coisa, se sentindo feliz e sorrindo, né? Naquela alegria. Vocês que têm o mesmo emprego há mais de 10, 20 anos, todo dia você levanta de manhã numa alegria, né? Isso não existe, gente. Não existe. Porque felicidade para a gente no século 21 virou sensação. Sensação de prazer. Porque na verdade, nós no século 21 somos viciados em prazer. E prazer não é felicidade. Prazer é uma sensação bioquímica. Você não precisa de uma situação boa para te gerar prazer. A gente sente prazer com tantas coisas. Porque dentro da gente, algumas reações acontecem e a gente sente prazer. Quer ver? Você que tem problema com depressão e está em crise e chora à toa. Ou você conhece alguém com depressão que está em crise e chora à toa. O que essa pessoa faz? Toma um comprimidinho mágico. Como o efeito costuma ser cumulativo, especialmente estourando 60 dias depois, a situação é a mesma. Uma pessoa está numa alegria. Por quê? Porque não é uma sensação de prazer. E você consegue mudar isso bioquimicamente. Tomou remédio, resolveu o problema. Porque não é isso que é felicidade para Deus. A gente consegue gerar prazer com remédio. Tanto que vocês estão no meio de uma geração que é a que mais consome droga, porque está atrás de sensação prazerosa. É a geração que mais consome antidepressivo, porque não sabe lidar com a vida. E eu não estou dizendo daqueles que precisam, tá? Porque tem gente que é doente e tem que tomar remédio mesmo. Ok? Tudo bem, não tem, isso aí não tem nem o que falar. Eu estou querendo falar dos que fogem da realidade. Porque não confundam felicidade com prazer. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos diante de gente extremamente frustrada. Frustrada com a vida. Frustradas consigo. Frustradas com o que está acontecendo em volta. Por quê? Porque o objetivo máximo da vida está sendo prazer. O objetivo final da vida está sendo sentir sensação legal. Agora presta atenção. Você que tem filho, sabe que filho dá problema para chuchu. Quando é pequeno, vocês já tentaram arrumar a casa com um filho pequeno? Não tem uma gaveta que fica fechada? Cristiano, fala sério que Pedro deixa alguma gaveta fechada. Você arruma tudo, aí quando você olha, as panelas estão tudo no chão. Não dá. Mas aos que têm filhos mais velhos, que bom que se todo problema fosse só uma panela no chão, né? O problema é que quando começa a crescer, Ana, dá trabalho, não dá? Eita, meu Deus do céu. Porque não adianta querer falar que é só ter sensação boa. Porque não é assim. E aí a gente começa a encarar a vida e começa a ficar frustrado. A gente vai trabalhar todos os dias e, gente, você estava desempregado, não estava ruim? Oxe, ficar desempregado é ruim demais, porque tem boleto para pagar, o cartão vai vencer, prestação e tudo aquilo que você já sabe. Você arrumou um emprego, primeiro mês, maravilha. Segundo, só alegria. Terceiro, nós somos brasileiros, já começa a reclamar do patrão. Aí começa a reclamar do horário. Do sexto mês em diante, ele já está se arrependendo de eu não devia ter aceitado esse trabalho. Brasileiro só tem lenda no meio do Brasil.
O brasileiro é incrível, reclama de tudo e de todo mundo. Porque é impossível você fazer esse exercício de todo dia e fazer a mesma atividade e querer ter sensação boa. Não dá, gente. É impossível ser assim. Porque a vida não é assim. E isso, para a Escritura, não tem nada a ver com felicidade. Não tem nada a ver com prazer. A vida não é sobre prazer. Porque, para eu terminar essa parte e aplicar o texto, porque no final das contas, sabe o que a gente quer? A gente não gosta de sofrer. Esse é o negócio. O homem do século 21, ele é avesso ao sofrimento. A gente não consegue lidar com isso. A gente não consegue lidar com perda, com dor, com uma calamidade dessa. Quando você vê uma calamidade assim, como a gente está vendo, o pessoal da casa lá, que não tem lugar, quando a gente vê a casa do pastor de Mimoso, ela deixou de existir, ele não tem mais nada. Aí a gente começa com aquelas perguntas, mas como um homem fiel, e eu conheço ele, como um homem fiel perdeu tudo, por causa de uma chuva. A gente não sabe lidar com essas coisas. A gente não sabe lidar com o sofrimento. A gente não sabe. Porque a nossa vida é fugir do sofrimento. E é impossível, gente. A vida humana é assim. A vida debaixo do pecado traz consigo dor e sofrimento. Agora, o que a gente precisa então? Olhar para o Senhor e perguntar: Deus, o que é que você quer da gente? Senhor, como é que a gente vive? Mesmo no meio disso, porque a Bíblia é a mesma que apresenta para a gente uma mensagem tão dura, mas ela também apresenta para a gente uma mensagem graciosa. A vida, por um lado, é muito difícil, mas por outro lado, ela apresenta um Deus que sustenta a gente, que nos dá tempos de refrigério. Porque para o Senhor, felicidade não é prazer. Então, o que eu quero falar com vocês são 3 palavras desse texto. Primeiro, um cuidado. Segundo, uma direção. E terceiro, uma sentença final. Um cuidado, uma direção e uma sentença final. O primeiro cuidado que a gente precisa ter para aprender o que é felicidade segundo o Senhor é a gente entender aprendizado por espelhamento. Anota isso aí, por favor. O problema é que vocês não trazem o papel e não anotam. Olha o movimento, e o texto hebraico aqui é muito bonito, tá? O texto hebraico aqui é muito bonito. Olha o movimento. Como é feliz? Como é feliz quem? Quem ganhou na Mega da Virada? Quem é feliz? É feliz quem fez uma viagem para o exterior? É quem comprou um iPhone? É aquele que reformou a casa? É pecado isso? Não, a Mega da Virada sim. Mas as outras, não. Agora, como é feliz, perceba o movimento. Aquele que não, primeiro, segue. Depois, ele está seguindo. Depois, ele imita. E, por fim, ele senta. Eu estou andando, tem alguém do meu lado, eu começo a imitar, achei tão legal que eu sento com esse cara. Só que qual é o problema? Voltemos ao texto. Como é feliz aquele cara que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Cuidado com o aprendizado por espelhamento. Isso vai gerar em você frustração. O que eu estou querendo dizer com isso? Pedro é meu amigo. Pedro é meu amigo. Então, automaticamente, com quem eu ando?
com Pedro. Pedro é meu amigo. Eu começo a olhar no Pedro algumas coisas. E isso vai me inspirar de alguma maneira. Quando eu começo a olhar e andar com Pedro e ver como ele vive, eu começo a parar e dar atenção para o que Pedro está falando para mim. Qual é o problema? Quem é Pedro? Vocês aprendem como? Como é que seres humanos aprendem? Isso não sou eu. Isso é psicologia comportamentalista. Ok? Como é que a gente desenvolve masculinidade? Colocamos um menino em volta do maior número possível de homens. A partir deste momento, esse menino, que está junto com outros homens, ele começa a ver nestes homens características, se identifica e começa a desenvolver a masculinidade dele. Aonde você vê isso? A Bíblia forma homem assim. Por isso que os homens deveriam estar junto com os homens. Que por espelhamento eles começam a desenvolver masculinidade. E é assim também com as mulheres. Como é que a gente desenvolve feminilidade? Meninas, em contato com outras mulheres, começam a ver modelos femininos e começam a se identificar com aquilo. E elas começam a formar feminilidade. De onde está tirando isso, Rômulo? Existe uma doença, por exemplo, chamada disforia de gênero. Meninas que acham que são meninos. E meninos que acham que são meninas. Como é que a psicologia comportamentalista trabalha isso? Você pega um menino que acha que é menina e coloca ele com o maior número de homens possível. E eles começam a perceber modelos. Isso tem nada a ver com cura gay, não, tá? Pelo amor de Deus. Isso é tratamento mesmo, tá? Não precisa ficar com medo também, não. Eles começam a desenvolver e olhar a masculinidade. Porque talvez, como ele teve pouco contato com homens, aqueles modelos que ele teve acesso não eram modelos com os quais ele se encaixou. E via de regra, em mais de 95% dos casos, isso é o Leonard Sachs que escreve numa obra maravilhosa, Porque Gênero Importa. Ele trabalha isso em mais de 95% dos casos. Crianças que começam a desenvolver disforia de gênero, elas têm o quadro revertido. Por quê? Porque a gente aprende por espelhamento. Isso é fato. Quando você cresce, deixa eu só me aprofundar mais nisso aqui. Quando você cresce, você começa, primeiro você se torna adolescente, e como é que todo adolescente olha para os pais? Meu pai, olha só o que ele faz. Porque adolescente acha que ele tem os problemas do mundo, eles resolveram todos. Aí eles começam a falar assim, papai faz essas coisas, mamãe faz essas coisas. Aí a gente que já está com mais de 30, você olha para trás, aí você se vê agindo igual quem? Igual o papai. Aí tem hora que você para e fala assim, não é possível, cara. Eu repito os mesmos erros da minha mãe, repito os mesmos erros do meu pai. Como é que pode? Não sou eu, isso é psicologia comportamentalista. Você aprende por espelhamento. Preste atenção. O segredo que o Senhor está ensinando para a gente, para a vida, é com quem você anda. É em quem você se espelha. Com quem você aprende. Quem você ouve. Você já andou com gente que reclama de tudo o tempo todo? Quando você pensa que não, você virou um ranzinza que reclama de tudo e de todo mundo. Já andou com gente que é fofoqueiro? Quando você pensa que não, você virou o maior língua solta da face da terra.
Você já andou com gente e fica se relacionando com pessoas que o tempo todo não só falam mal da vida, falam mal das pessoas, mas as práticas delas são práticas que você olha e fala, cara, tem algum problema aqui. Você já viu isso? Quando você vê, você está repetindo a mesma situação. Você está agindo do mesmo jeito. Pessoal, segredo para que a gente tenha uma vida de felicidade é com quem a gente anda. Então cuidado, porque você aprende por espelhamento. Vou fazer 2 aplicações para eu passar para frente. Com quem você anda? Eu sei que alguns de vocês vieram de algumas denominações que erradamente falam assim, não se misture com o mundo. Por quê? Porque você não pode sentar na roda dos escarnecedores. Rapaz, isso me dá um cansaço. Ai! Porque aí, os crentes se tornam as pessoas mais chatas do mundo. Porque não quer dizer que você não possa conversar, comer com as pessoas, estar com elas. Isso é fato. Você tem que estar com elas. Senão daqui a pouco a gente vira uma seita, em que crente só conversa com crente. Não existe. Não é disso que a Bíblia está falando. É claro que há pessoas que a gente não vai se relacionar mesmo. E é claro que há lugares que crente não tem que ir mesmo. E coisas que crente também não tem que fazer mesmo. Isso é fato. Agora preste atenção. Com quem você anda? Com quem você aprende e o que você coloca na prática. Você precisa parar para pensar nisso. Se você anda com gente que não tem os mesmos princípios e valores que você, se você continua, por exemplo, vivendo com gente que não tem gratidão, com gente que não vai guiar você nos princípios e valores de Deus, se você continuar com isso, a tendência, lembrem-se do apóstolo Paulo, é cuidado, as más conversações corrompem. Vocês já sabem a verdade. A grande questão é com quem você anda, quem você ouve, quem você imita. Percebe? Quem eu ando, quem eu ouço e quem eu imito. Prestem atenção nisso. Agora, segunda aplicação, quem é você na fila do pão, meu filho? Porque não tenha dúvida, eu estou olhando para o Ricardo aqui. Ó. Há muita gente que se espelha no Ricardo. Tem muita gente que olha e fala assim, rapaz, que atitude legal do Ricardo, hein? Cara bom. Pô, vou. Não é só com quem você anda, é quem você é. Quem você é? Para o Senhor, o segredo da felicidade é que tipo de pessoas nós somos e com quem a gente anda, quem a gente imita, quem a gente ouve. Cuidado, pessoal, cuidado. Cuidado com quem você é. Nessa era da liberdade, a gente confundiu isso com libertinagem. Lá em Antioquia, os cristãos foram chamados cristãos porque eles pareciam com Jesus. Eles pareciam com Cristo. Significa que as pessoas precisam olhar para nós e não, Rômulo é um cara de sucesso. Que legal. Isso passa. Agora é diferente. Rômulo é um homem de Deus. Toda vez que o Rômulo abre a boca para falar com a gente fica mais perto do Senhor. Toda vez que a gente olha para o Rômulo, a gente olha para ele e, cara, a gente vê um discípulo de Jesus. Esse é o segredo da felicidade. Quem você é e com quem você anda. Cuidado, hoje, porque talvez você está procurando euforia. Você está procurando arrepio. E qual é o problema disso? Se eu colocar aqui uma música,
Eu botei Beethoven para vocês ouvirem. A Quinta Sinfonia de Beethoven. Sabem qual é a Quinta Sinfonia de Beethoven? Paranã, paranã. Eu penso que não. Se vê aquele barulho vindo. O que acontece com você? Em cima do seu rim tem uma glândula suprarrenal. Ela vai jogar quando você ouvir aquele barulho, paranã, você vai ficar arrepiado igual o gato. É ou não é? Só que aí o Kleber quis aprontar com a gente. Depois do Beethoven, ele foi lá e botou uma música do MC Pose do Rodo. Pode zoar ele depois, está gravado. É só para ele rir. Só que quando caiu do Beethoven para o Pose do Rodo, você tomou um outro susto. Sua suprarrenal jogou mais adrenalina no seu sangue. O que aconteceu com você? O Gerson gosta, né? Arrepiou de novo. Arrepiou. Aí você falou, meu Deus. Porque você saiu do Beethoven para um bate-bum danado, né? Você fala, caramba, como é que pode? Aí quando pensou que não, mudou. Aí vem Toquinho cantando, numa folha qualquer eu desenho. O que aconteceu? Você ficou tão tranquilo, a sua alma veio em paz. Aí a suprarrenal foi lá e jogou de novo a adrenalina, arrepiou de novo. Tá vendo? Por que você não pode vir para a igreja para se arrepiar? Porque dependendo da música, você arrepia do mesmo jeito. Arrepio não é presença de Deus. Arrepio é a adrenalina do sangue, tá? É química pura. Fique tranquilo. Presta atenção nisso. Para de buscar a sensação. Para a reação. Busque ao Senhor. Cuidado com o espelhamento. Você pode estar buscando modelos que vão te gerar arrepio. O Senhor está nos levando para modelos de santificação. Você pode estar levando e querendo ir para modelos em que vão te deixar alegre. O Senhor está dizendo para mim e para você assim, vá atrás de modelos que copiem quem o Senhor é. Porque Jesus vai para a cruz, mas ressuscita. Jesus passa dificuldades, mas é assentado na glória. Fiquem calmos, vocês são discípulos de Jesus e não do humanismo. Vocês são discípulos de Jesus e não do prazer. Foco naquilo que é correto. Se o primeiro é um cuidado, o segundo é uma direção. Ao verso 2. A gente pode conversar mais sobre isso, tá? Me chamem para tomar um café que eu vou gostar. É uma sensação muito boa tomar brincadeira. Ao contrário, a satisfação dessa pessoa está onde? Na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Por quê? Porque ele é como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Porque se o primeiro cuidado é o cuidado do aprendizado por espelhamento, a direção tem que ser a lei do Senhor como guia. Qual é o segredo da felicidade para quem é discípulo de Jesus? A lei do Senhor como guia. A lei do Senhor como guia. Não é o prazer. Não é a sensação. Presta atenção. A igreja já foi capturada completamente pelas sensações e pelo prazer. Gente, não é à toa que o pessoal vai para a igreja atrás de arrepio. As pessoas fazem campanhas das 7 portas, da chave que pega do anjo Gabriel para abrir a prosperidade para não sei o quê. Por quê? Porque elas não estão atrás de aprender com o Senhor, de amar o Senhor. As pessoas estão em templos lotados para os seus problemas serem resolvidos. Tem problema buscar o Senhor para resolver problema? Não, de maneira nenhuma. Você vai aonde se você não for até Ele? O cego Bartimeu ama o Senhor e precisa amar o Senhor antes e depois da cura. Um exemplo mais claro, Maria e Marta, irmãs de Lázaro.
Lázaro está dormindo, eu vou para depois acordar ele. Na verdade, quando Jesus chega lá, Lázaro já está morto. O que Maria e Marta falam? Se você tivesse aqui, você podia ter resolvido o problema. Porque com ressurreição de Lázaro ou sem ressurreição de Lázaro, a gente ama o Senhor. A igreja já foi capitaneada por essa mensagem do prazer. E aí o que acontece? O Rogério vai, ele vai. Aí a vitória ou o milagre não chega para ele. Aí esses mercadores da fé, o que eles fazem com o Rogério? Também não tem fé? Olha que coisa. O cara te vende um milagre, porque você tem que pagar. Porque se você não pagar, não vem. E daí, quando o milagre não chega, e não chega mesmo, porque não vem, a culpa é sua ainda. Porque você não teve fé. O irmão não teve o desafio da fé, o irmão não venceu. O cara sai duro, já estava com problema e ainda frustrado. E os templos estão abarrotados. Porque a imagem, a ideia desse Deus mágico já está na cabeça de todo mundo, inclusive da igreja. Pessoal, está errado. Está errado. Antes o seu prazer, a palavra hebraica aqui para prazer é deleite. Cara, existe coisa mais gostosa que caldo de cana? Que é bem doce. Que você precisa botar limão para ele ficar melhor. Ou então, Coca-Cola. Quando você bota umas 8 pedras de gelo. Mas tem que ser melhor, Jean. Tem que ser Coca-Cola quando você abre assim e bota naquela geladeira. Que você bota e deixa o gelo cair, cara. Aí quando você está com muita sede, eu não gosto de Coca-Cola, mas eu gosto de água. Quando você dá aquela corrida, você chega suado. Aí tu coloca aquele copo gelado. Sabe aquele negócio que você termina? Quando é que você sabe que você gostou de uma coisa que você bebeu? O que você tem que fazer no final? Isso é deleite. A expressão hebraica é isso. É daqui a pouco, meio-dia, você vai chegar naquela feira e terminou de beber o caldo de cana, você fala, pode descer o pastel agora. Não é assim? Depois daquela Coca-Cola gelada, você faz, ou aquela água, tu faz, Aí agora é você pegando a Bíblia e fazendo, quanta sabedoria. E o mais legal, a palavra hebraica aqui para meditar é balbuciar de maneira bem pequena. Vocês vão ver meus adolescentes decorando a Bíblia. É muito engraçado. Eles vão um atrás do outro. Gênesis eles começam bem. Êxodo vai. De Levítico para frente, um fica esperando o outro. Que aí quando, E quando chega nos profetas menores, os 12, eu não vou pedir para vocês falarem, porque eu sei que vai dar problema. Enfim, semana que vem eu vou fazer uma prova, inclusive, na hora do culto. E aí eu quero ver quem é que vai tirar 10. Tem que saber os 66 livros da Bíblia. Estão enrolados, né? Vocês não sentam e vão estudar não para vocês verem. Qualquer vento de doutrina leva vocês. Brinquem com isso. Presta atenção. Deleite. E de dia e de noite meditando, significa que aquele negócio fica na sua boca. Aquilo entra na sua mente, entra no seu coração. E você está tão apaixonado pelo Senhor, que aquilo fica em você. Essa é a ideia hebraica aqui. Você repete, 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 repete. A gente precisa voltar para a Escritura, para a sabedoria de Deus, e não para conselhos que a gente ouve. E isso precisa gerar prazer na gente, assentar o nosso coração. É palavra de Deus.
E aquilo é tão bom que aquele negócio fica na cabeça da gente, no coração da gente. Qual é a direção que está sendo dada? Para de ouvir os sábios da nossa cultura. No Egito havia vários sábios, mas Deus levantou José. Na Babilônia haviam vários sábios, mas Deus levantou Daniel. Em Cariacica, a internet te dá vários sábios. E não me procure, porque não sou eu o sábio. Vocês têm acesso à palavra do próprio Deus. Busquem a sabedoria que vem do alto. Todos os dias, contra a nossa frustração, contra o nosso medo, contra a nossa ansiedade, contra as preocupações da gente, é a palavra de Deus que vai te dar, não euforia, porque arrepio até o pose do rodo te dá. Não euforia, mas sabedoria para o coração estar assentado e em paz. Eu estou na direção certa, eu estou obedecendo o Senhor, eu estou andando com Deus, está tudo certo. Terceiro e último para eu acabar. Se a gente tem, primeiro, um cuidado, uma direção, uma sentença. Olha a seriedade disso. Rapidamente, não é o caso dos ímpios. Eles são como a palha que o vento leva. Olha a sentença que é dada. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Pessoal, sabe qual é a sentença? O destino daqueles que não obedecem à sabedoria divina, que não andam com a sabedoria divina, é caótico. O destino do ímpio é caótico. Agora, eu preciso fazer uma digressão aqui, desculpa. Vocês morrem de medo no século 21 por causa de empatia, e tem que ter mesmo. Vocês morrem de medo por causa de inclusividade, e tem, a gente precisa tratar as pessoas com carinho. Vocês morrem de medo de dizer, existe santo e existe ímpio. Vocês morrem de medo de dizer isso. E sim, gente, tem gente que vai ser salva e tem gente que não vai ser salva. Isso é um fato. Tem gente que ama o Senhor e tem gente que não ama o Senhor. E não é cumprir lei moral que diz o que é certo e o que é errado. O que salva e o que não salva é a fé em Cristo, e não moral. Moral para nós vem depois de Cristo. Então preste atenção no seguinte, a sentença é que o caminho do ímpio é caótico. O caminho do ímpio só leva a desespero. Então cuidado com quem você anda, cuidado com quem você é e cuidado com o que te dá prazer. Porque o deleite tem que ser na sabedoria de Deus que brota da sua palavra. Agora cuidado com isso, com essa sentença. Por quê? Irmãos, busquem amadurecer a fé de vocês. A gente fica comprando curso na internet para aprender a viver. Vocês já pararam para pensar nisso? Você vai na sua timeline do Instagram, do Facebook aí, o cara te oferece curso para aprender a viver. Olha o nível de desespero que a gente chegou. Olha o nível caótico da sociedade. Comecem a conversar, e isso não nos faz melhores do que ninguém. Mas comece a conversar com pessoas que não têm princípios e valores da palavra de Deus. É um desespero absurdo. É uma ganância absurda. É uma banalidade da vida, do casamento, dos filhos. É um apego àquilo que é efêmero, que passa logo. É assustador. É assustador. Começa a conversar com amigos de trabalho e começa a observar. E mais uma vez, não se sinta melhor, porque a gente é fruto da graça de Deus. Você não é merecedor de nada disso. Os nossos olhos vão ser olhos de piedade para as pessoas. Senhor, tem misericórdia e salva. Tem misericórdia e abre os olhos. Mas a sentença é essa que vocês estão vendo.
uma geração de gente endividada e que morre porque não sabe usar dinheiro segundo princípios e valores de Deus. Uma geração de gente absurdamente ansiosa, porque não conseguiu aprender ainda a confiar no provedor e não na providência. Uma quantidade absurda de pessoas emocionalmente doentes, porque não fazem uso de recursos espirituais, como por exemplo o diálogo e a conversa com Deus Criador, por intermédio de Jesus, para ter a alma lavada, para ter o coração aquietado. Corremos de um lado para o outro, cuidado, a sentença é muito dura. A sabedoria desse mundo vai passar. A sabedoria da nossa geração vai passar. O que os homens consideravam verdade 50 anos atrás já não é verdade para o nosso tempo. E o que hoje as pessoas costumam encontrar e ver como sendo as mais valorosas de todas, daqui a 50 anos ninguém vai mais lembrar. O que continua e permanece é a palavra de Deus. Você quer ser feliz de verdade, segundo o Senhor? Não cultive o caminho dos ímpios. Deixa eu chamar os meninos para virem cantar a última canção aqui na frente. Pessoal, acho que o que Deus está chamando a gente é para uma direção. O que eu queria te desafiar ao longo da semana? Primeiro, comece a refletir sobre quem você é. Você é o tipo de gente que as pessoas têm prazer em estar perto de você. Olha para mim. Prazer em estar perto de você, não porque você é brasileiro. Como é que brasileiro é? Brasileiro quer ficar bem com todo mundo. Então brasileiro dá tapinha nas costas de todo mundo e está tudo bem. As pessoas olham para você e dizem: esse cara é um cara legal de a gente andar com ele. Esse cara, quando a gente está perto dele, Jesus exala dele, é legal. Segundo, com quem você anda, quem você ouve. Quem é que você ouve? Quem são as pessoas que você ouve? Você tem que ter gente em volta de você. E eu não estou falando de coach da internet, nem pastor da internet. Os pastores da internet, vários deles fazem trabalhos maravilhosos. Mas você precisa de gente de verdade do seu lado. Que é gente para você se espelhar. Homens de Deus, mulheres de Deus. Gente para você se espelhar, para você aprender com eles. Terceiro desafio. Vá para casa. Faça uma oração. Senhor, eu queria falar como salmista. Como eu amo a sua lei. Como eu amo a sua lei. Senhor, eu queria falar como salmista. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O mandamento do Senhor é puro e permanece para sempre. São mais desejáveis do que o ouro. A vida tem muito barulho, pessoal. Muito barulho. A gente precisa parar. Nós crentes precisamos parar. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. E você vai ouvir a voz do Senhor pela palavra dele. Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus. Isso para o Senhor é felicidade. Felicidade não é um momento de prazer. É uma jornada de vida com Deus. Jornada de vida com Deus. Isso vai terminar no nosso encontro com o Senhor.